Olá, vamos para mais um dia de Café com Lexio. Prepara o teu cafezinho aí, vamos juntos. Hoje, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, um dia muito importante para nós da comunidade Filhos da Misericórdia, porque São Francisco de Assis é um dos nossos santos inspiradores. Vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, memória litúrgica, celebramos o dia de São Francisco de Assis. São Francisco nasce por volta ali do ano 1181, entre 1181 e 1182. Filho de Pedro e Dona Pica Bernardone, né? Ele um comerciante extremamente influente e bem-sucedido na cidade de Assis. Ele é batizado com o nome Giovanni, né? Que é João, né? Giovanni. Mas aí o pai dele viaja para a França e quando volta decide trocar o nome dele para Francisco em homenagem à França, né? Então, aí ele passa a ser o Francisco. Pois bem, São Francisco, como todo jovem da época, ele aspirava, porque era um jovem rico, de uma família rica, e ele aspirava conseguir o título de nobre, o título da nobreza. E para isso ele precisava lutar, né? Para isso ele precisava ir para batalhas. E São Francisco ele foi para 2 batalhas. Nessas batalhas ele foi feito prisioneiro, ele ficou doente, e teve uma que ele foi lutar pela igreja e pelo Papa Inocêncio III. E nessa batalha ele escuta uma voz dizendo a ele: Francisco, o que é mais importante, servir ao servo ou ao Senhor? E aí São Francisco responde: ao Senhor. E essa voz então disse: então sai daí, volta para Assis e lá eu te direi o que tu tens que fazer. Então veja, ele foi lutar pela igreja e pelo Papa Inocêncio III, que era o servo. A que o Senhor se referia quando fala com Francisco. É mais importante servir ao servo ou ao Senhor? Porque o que o Senhor tinha para São Francisco era um propósito muito maior. Então veja, e é tão grande o propósito que Deus tinha para São Francisco, porque o que é que Deus pede objetivamente a São Francisco de Assis? Vai e reconstrói a minha igreja, né? Então, São Francisco de Assis ele não sai da igreja católica para fundar uma nova igreja, né? Ele reconstrói a partir da sua espiritualidade de dentro. Ele não sai, ele reconstrói dentro. A igreja é reconstruída a partir da espiritualidade de Francisco de Assis, a partir de dentro. Isso é muito importante a gente aprender. Por quê? Porque a gente precisa pedir essa graça a Deus, né? De não sermos católicos cheios de mais. Eu sou católico, mais. Eu sou católico, mais. Eu sou católico, mas tem isso, mas tem isso, mas tem isso. Não. Eu sou católico. E quando a minha igreja sofre com os escândalos, com
com as perdas, eu sofro também. E quando a igreja se alegra com as conquistas, eu me alegro também. Com os testemunhos, a santidade, eu me alegro também. Eu sou a igreja, eu faço parte da igreja, né? E eu pretendo viver dentro da igreja, segundo a ação concreta do Espírito Santo. Então, São Francisco, ele vem nos ensinar isso. E a regra de vida, ele nunca teve pretensão de criar uma ordem. Mas a regra de vida daqueles que começam a seguir São Francisco e depois se torna uma ordem, né? Uma ordem que é autorizada pelo Papa. A regra de vida, viver o Evangelho. Viver puramente o Evangelho. Sem reticências. Sem mais. Viver puramente o Evangelho. E é tão forte isso porque há mais de 800 anos, a vida de São Francisco de Assis continua ecoando no seio da igreja no mundo inteiro e produzindo santos. Porque São Francisco de Assis é pai espiritual de Santa Clara de Assis, de São Padre Pio, de São Maximiliano Kolbe, de Santo Antônio. Então, olha os santos, olha a estatura dos santos. São José de Cupertino, que eu falei nele um dia desse aqui. Olha a estatura dos santos, né, que eram franciscanos. Daí percebe-se a estatura de São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis, santo que inspira a comunidade, né? Porque é um santo que respira a misericórdia de Deus, que anuncia, que denuncia o pecado, que anuncia a misericórdia e que quer cuidar e cuida e quer cuidar daqueles que ninguém quer. Então, isso é muito importante. A regra de vida, sem impor condições, sem impor reservas, viver puramente o Evangelho, que São Francisco de Assis, cuja vida e vocação ecoa até os dias de hoje nos nossos corações, possa interceder por cada um de nós, para que a gente possa amar e se gastar e se consumir de amor por todos aqueles que o Senhor nos concede a graça de conviver, né? Que nós possamos no dia de hoje, ao começar o dia e ao terminar o dia, fazer a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, que a gente possa rezar sem pressa, no começo do dia e no final do dia, para que junto com São Francisco de Assis, o Senhor possa nos conceder todas as graças necessárias para cumprirmos com a nossa missão. Dito isto, vamos à primeira leitura, que hoje tem duas opções. Eu vou ficar com a do Antigo Testamento, Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 8. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, sendo eu o encarregado do vinho, peguei-o e ofereci-o ao rei. Antes eu nunca tinha estado triste. Por isso o rei me disse: por que estás com fisionomia triste? Não estás doente? Não, certamente é teu coração que está aflito. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste, quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais, e suas portas devoradas pelo fogo? E o rei me disse: então que desejas? Invoquei o Deus do céu e respondi ao rei: se apraz ao rei e se estás satisfeito com teu servo, deixa-me ir para Judá, para a cidade santa onde jazem os meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei perguntou-me, quando a rainha estava sentada ao seu lado: até quando durará tua viagem? Quando voltarás? Marquei-lhe uma data que convinha ao rei, e ele me autorizou a partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores da Transeufratênia, a fim de que me deixem passar até que chegue a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda do Parque Real, para que me forneça madeira
de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. O rei me concedeu, pois a mão benévola de meu Deus estava sobre mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. É esse versículo 8 que é a ideia força da nossa partilha. Neemias tinha uma missão, ele era copeiro do rei. O rei o viu triste, porque ele queria cumprir com a missão que Deus tinha para ele, né? E ele vai, fala com o rei, pede autorização ao rei, o rei autoriza e no final ele diz, o rei me concedeu, e ele faz vários pedidos ao rei e o rei concede para ajudar. E ele diz, o rei me concedeu, pois a mão benévola de meu Deus estava sobre mim. É isso aqui que eu quero falar. Quando o Senhor ele nos confia uma missão, quando o Senhor ele nos determina, o Senhor nos determina uma missão, ele nos dá uma missão, o Senhor também, ele nos concede todas as graças que nós necessitamos para cumprir com essa missão. Por isso, quando Deus colocar um propósito no teu coração, e aí você precisa perceber e identificar, é propósito de Deus? Mas se você identifica isso aqui é vontade de Deus, isso aqui é propósito de Deus na minha vida, é missão que o Senhor está me confiando, o Senhor vai me dar todas as graças necessárias para bem cumprir a missão. Perceba, eu, por exemplo, o Senhor me confiou a missão de ser casado, de ser pai de 3 filhas. Já minha terceira filha está nascendo. E eu não tenho nenhum medo dessa missão que o Senhor me confiou, de ser consagrado na comunidade Filhos da Misericórdia, de pregar o Evangelho, de ser formador, de formar consciência. Eu não tenho medo. Por que eu não tenho medo? Porque eu confio que o Senhor vai me dar todas as graças necessárias para cumprir com a missão que Ele me confiou. Na vida pessoal, afetiva, na vida profissional, na vida espiritual, como consagrado em uma nova comunidade. Quando o Senhor te confia uma missão, Ele vai te dar todas as graças que você necessita para cumprir a missão. Agora você precisa confiar, você precisa ser fiel. Você precisa entregar a sua vida a Deus, você precisa confiar que Deus vai te dar as graças, tomar posse dessas graças e protagonizar as ações. É isso que nós precisamos fazer. Assim como São Francisco de Assis fez. E quantos frutos São Francisco produz até hoje no meio da humanidade. O Evangelho Lucas, vamos sair de Neemias, vamos lá para Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada, eu te seguirei para onde quer que vais. Ao que Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro, segue-me. Este respondeu, permite-me ir primeiro enterrar meu pai? Ele replicou, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E o outro disse-lhe ainda, eu te seguirei, Senhor, mas me permite primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui são problemas vocacionais, né? Nesse primeiro caso, há uma ausência de chamado, né? O Senhor não chama essa pessoa, mas ela diz, eu te seguirei, Senhor, para onde quer que vais. E aí, Jesus diz, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro, segue-me. E o outro respondeu o quê? Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ou seja, é uma vocação que é presa, né? Às leis humanas, aos condicionamentos, né? São pessoas que não conseguem sobrenaturalizar as suas vidas. Um olhar preso à vida material. E aí,
ele diz: segue-me. E o outro diz: eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Ou seja, são aquelas vocações que impõem condições. Senhor, quando eu terminar a minha faculdade, Senhor, quando eu terminar de fazer o meu doutorado, eu vou te servir. Senhor, quando eu conseguir me realizar profissionalmente, que eu ficar mais tranquilo, eu vou te seguir. Senhor, eu quero te servir, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você vai impondo condições para servir ao Senhor, como se existisse um tempo ideal para servir ao Senhor. O tempo ideal para servir ao Senhor é o momento que Ele te chama, e Ele está te chamando hoje a sair da multidão e se tornar seu discípulo. Seguir Jesus. É hoje que Ele está te chamando, é a palavra de hoje, é a liturgia de hoje, são as Sagradas Escrituras, o Cristo que fala, que está dizendo, que está olhando para mim e para você e dizendo: segue-me. E aí, nós podemos nos comportar como esse jovem: Senhor, deixa primeiro eu fazer isso, deixa primeiro eu fazer aquilo. Ou nós podemos nos comportar, impor condições ao Senhor, né? Ou nós podemos nos comportar como Mateus, que largou o seu emprego, se levantou e seguiu a Jesus. Não impôs condições e nem justificou as suas circunstâncias. Qual será a nossa conduta? A conduta que o Senhor nos inflama, que dentro da nossa circunstância nós possamos corresponder ao chamado de Jesus. E a gente possa ser sincero com o Espírito Santo: Senhor, eu quero seguir a Ti de um modo mais profundo, de um modo mais comprometido, mas eu não consigo. Dá-me a Tua graça, Senhor, para que eu faça as renúncias necessárias, para que de forma madura eu comece a dar passos em Tua direção. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.